Eu deveria ter percebido pelos seus olhos. Aquele brilho diferente, calculado, que ele guardava para quando queria me diminuir na frente de alguém importante. Mas naquela noite de quinta-feira, quando entrei no restaurante de mão dada com Fábio, usando o vestido azul marinho que eu mesma escolhi com tanto cuidado, ainda acreditava que as coisas poderiam ser diferentes. Que talvez, naquele jantar, ele fosse me ver, de verdade me ver, como a mulher que eu era, e não como o peso que ele dizia carregar. O restaurante se chamava Terraço Vinhedo, em Belo Horizonte, num dos andares altos de um hotel no Savassi. O tipo de lugar onde o cardápio não tem preço, onde os garçons usam luvas brancas e o som ambiente é tão discreto que você consegue ouvir o tilintar dos cristais de longe. Eu nunca tinha estado ali. Fábio tinha me avisado da reserva com apenas 2 dias de antecedência, numa mensagem seca. Jantar com o Dr. Henrique e a esposa dele na quinta. Arruma uma roupa decente. Arruma uma roupa decente. 14 anos. 14 anos de casamento, 2 filhos, uma casa que eu ajudei a construir com as próprias mãos, e a instrução era essa: arruma uma roupa decente. Engoli, como sempre engolia. Abri o guarda-roupa, passei os dedos pelas peças e escolhi o vestido azul que eu havia comprado meses atrás com o dinheiro de um freela que ele nem sabia que eu tinha feito. Aquele dinheiro estava num caderno preto que eu guardava no fundo de uma caixa de sapatos no alto do closet. Mas isso é uma história para contar com calma. Naquela noite, eu só queria estar à altura. O Dr. Henrique Brandão era o diretor-geral da Maxon Soluções, a empresa onde Fábio trabalhava havia 6 anos como gerente comercial. Um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados, aquela presença calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ao lado dele, sua esposa, Patrícia. Elegante, simpática, com um sorriso que chegava antes dela. Havia mais 2 casais, o gerente de RH com a namorada e uma consultora externa com o marido. 8 pessoas ao redor de uma mesa redonda coberta de linho branco. Fábio estava radiante. Esse era o Fábio que o mundo via, articulado, engraçado, o tipo de homem que sabe preencher o silêncio com uma piada no momento certo. Vi como o Dr. Henrique sorria para ele, como os outros inclinavam o corpo na direção dele quando falava. Fábio tinha esse dom. Sempre teve. O problema é que em casa, esse dom desaparecia completamente. Ou pior, se transformava em algo afiado e voltado para mim. A conversa fluiu. Vinho tinto, entrada de carpaccio, risos sobre política corporativa, histórias de viagens. Eu participei quando fui chamada a participar, respondi com cuidado, sorri nos momentos certos. Patrícia me perguntou o que eu fazia, e eu disse que era designer gráfica, que trabalhava como freelancer. Ela abriu os olhos com interesse genuíno. Que incrível! Deve ser muito gratificante ter essa liberdade criativa. Antes que eu pudesse responder, Fábio riu. Não foi um riso qualquer. Foi aquele riso que eu conhecia tão bem. O riso que vinha com veneno embutido, que usava o humor como escudo para dizer o que não teria coragem de dizer diretamente. Ele pousou o copo de vinho na mesa, se recostou na cadeira com uma familiaridade exagerada e disse, alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Ah, liberdade criativa é uma forma de chamar. Ela fica em casa, cuida das crianças, faz uns trabalhinhos quando dá vontade. Mas no que ela realmente é boa mesmo. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor como quem espera cumplicidade. É em gastar. Ela só sabe gastar, né, Renata? Boa nisso. E riu de novo. O silêncio que veio depois durou apenas 2 ou 3 segundos, mas para mim durou uma vida inteira. Senti o calor subir pelo pescoço. Senti o olhar de Patrícia pousando no meu rosto com algo que não era pena, mas que doía como pena. Senti a consultora ao lado desviar os olhos para o prato, desconfortável. Senti, acima de tudo, aquela sensação familiar de ter o chão cedendo sob os meus pés. Aquela tontura velha de quem leva um golpe onde já tem cicatriz. Mas não abaixei a cabeça. Isso era novo.
Antigamente eu teria sorrido, nervosa, talvez dito: "Ah, Fábio, para", com uma risadinha constrangida, tentando minimizar o dano, fingindo que não tinha doído. Teria passado o resto da noite quieta, com aquela pedra no peito, esperando chegar em casa para chorar no banheiro com a torneira aberta, para ninguém ouvir. Mas alguma coisa tinha mudado em mim nos últimos meses. Alguma coisa havia endurecido, não no sentido ruim, não como amargura, mas como consciência, como espinha dorsal crescendo de volta no lugar onde ele havia tentado arrancar. Então eu sorri, um sorriso tranquilo, sem pressa, e disse: Fábio tem um talento especial para simplificar as coisas. E virei para Patrícia, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. Você perguntou sobre a liberdade criativa. Eu adoro justamente isso. Cada projeto é um problema diferente para resolver. Branding, identidade visual, comunicação. Trabalho com empresas de vários portes. É intenso, mas é o que me faz levantar de manhã animada. Patrícia assentiu com aquele mesmo sorriso, mas desta vez havia algo diferente nele. Uma espécie de reconhecimento. O Dr. Henrique, que havia ficado em silêncio durante a observação de Fábio, também não tinha rido. Eu notei isso. Notei que ele havia pousado o talher no prato com um cuidado calculado, que havia olhado para Fábio com uma expressão que eu não soube nomear naquele momento. Só entenderia depois. O jantar continuou. Fábio voltou a ser o centro das atenções, contando histórias, gesticulando. Eu continuei ali, presente, inteira, o que era diferente do que costumava ser. Normalmente eu me apagava nessas situações. Encolhia. Virava papel de parede para não dar trabalho, para não contradizer, para não criar uma cena que ele pudesse usar contra mim depois, no carro, no caminho para casa. Você é tão sem graça, Renata. As pessoas mal percebem que você está na sala. Naquela noite, as pessoas perceberam que eu estava na sala. Na sobremesa, a consultora, Mariana, eu havia aprendido o nome, se inclinou levemente na minha direção e disse baixinho: Adoro identidade visual. Minha empresa está precisando de uma reformulação completa. Posso te pedir um cartão? Eu não tinha cartão, tinha o celular. Troquei contato com ela enquanto Fábio estava distraído discutindo metas com o gerente de RH. Na saída, o Dr. Henrique apertou minha mão. Firme, olho no olho. Foi um prazer conhecer você, Renata. De verdade. Disse isso de um jeito que soou diferente de protocolo social. Havia algo ali, uma atenção que eu não esperava. No carro de volta para casa, Fábio estava de bom humor. O jantar tinha ido bem na avaliação dele. Ele falou sobre o Dr. Henrique, sobre como a conversa tinha fluído, sobre as possibilidades de crescimento na empresa. Eu olhei pela janela enquanto as luzes de Belo Horizonte passavam lá fora e pensei: ele nem lembra o que disse. É assim com pessoas que diminuem os outros por hábito. Elas não guardam. Para elas foi só uma piada. Para quem recebe, é mais uma pedra no bolso. E os bolsos já estavam tão cheios. Quando chegamos em casa, paguei a babá, subi para ver as crianças dormindo, fiquei uns minutos parada na porta do quarto deles, ouvindo a respiração tranquila de Isabela e Lucas. 11 e 8 anos. 2 seres que eu amava mais do que qualquer coisa neste mundo e pelos quais eu havia tolerado tanto. Talvez demais, talvez por tempo demais. Desci, lavei o rosto, retirei o batom e antes de dormir, abri a gaveta debaixo do meu criado mudo. Lá estava o caderno preto. Passei a mão na capa. Não precisei abrir. Sabia o que estava lá dentro. Cada trabalho que eu havia feito em silêncio, cada cliente que eu havia conquistado enquanto ele dizia que eu ficava em casa fazendo nada. Cada real que eu havia guardado com disciplina cirúrgica ao longo de 3 anos. Ela só sabe gastar. Fechei os olhos e dormi. Na manhã seguinte, às 9h17, meu celular tocou com um número que eu não tinha na agenda. Atendi sem saber o que esperar. Renata, bom dia. Aqui é Henrique Brandão. Sentei na beira da cama. Desculpe ligar assim, direto. Peguei seu número com Patrícia, que pegou ontem com você. Espero que não se importe. Ele fez uma pausa breve. Olha, fui direto ao ponto porque é meu jeito.
Fiquei pensando no que você disse ontem à noite sobre seu trabalho. Temos uma necessidade real aqui na Maxon. Reformulação completa de identidade visual, comunicação institucional, material de vendas. É um projeto grande. E eu gostaria de conversar com você sobre isso. Podemos marcar um horário? Fiquei olhando para a parede do quarto que eu dividia com Fábio há 14 anos e disse: Pode ser hoje à tarde, Dr. Henrique. Se você quer descobrir o que aconteceu nessa reunião, o que estava dentro do meu caderno preto, e como tudo aquilo que Fábio chamou de nada virou a virada mais importante da minha vida, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Tem coisas que a gente só consegue enxergar quando olha para trás. Quando está do outro lado, com distância suficiente para ver o desenho completo. Porque quando você está dentro, tudo o que consegue ver é o pedaço que está na sua frente. E esse pedaço, sozinho, sempre parece suportável. É assim que a gente aguenta o que não deveria aguentar. Um pedaço de cada vez. Conheci Fábio numa festa de aniversário de uma colega de faculdade em março de 2009. Eu tinha 27 anos, estava no 3º ano de design na PUC Minas, trabalhava meio período num estúdio pequeno no centro e achava que tinha o mundo nos pés. Não de um jeito arrogante, de um jeito ingênuo, leve, daquele que só existe antes de a vida cobrar suas primeiras faturas pesadas. Ele chegou com um grupo de amigos, camisa azul clara, aquele jeito de entrar num lugar como se o lugar estivesse esperando por ele. Fábio sempre teve isso, uma espécie de gravidade social. As pessoas se inclinavam na direção dele sem perceber. Ele me notou antes de eu notar ele, ou pelo menos foi o que disse depois, e por muito tempo eu achei isso romântico. Hoje eu sei que Fábio sempre foi muito bom em escolher o que queria antes de anunciar que queria. Conversamos por 3 horas naquela festa. Ele era 2 anos mais velho, já trabalhava em vendas numa empresa de tecnologia, era engraçado, atencioso, fazia aquele tipo de pergunta que faz a pessoa se sentir vista. O que te inspirou a fazer design? Como é o seu processo criativo? Você parece ter uma forma muito particular de ver as coisas. Eu fui embora de lá com o coração acelerado e o número dele salvo como Fábio Festa da Ju. Namoramos por 2 anos. 2 anos que, olhando agora, foram os melhores anos que tivemos. E mesmo assim já havia sinais que eu escolhi não ler, porque quando a gente gosta de alguém, transforma os sinais de alerta em peculiaridades charmosas. Quando ele fazia uma piada ácida sobre mim na frente dos amigos, eu ria junto e pensava: ele é irônico, faz parte do jeito dele. Quando ele comentava que minha roupa não estava adequada para certo evento, eu interpretava como cuidado. Quando ele ficava impaciente com minhas opiniões sobre qualquer coisa que não fosse design, política, dinheiro, planos futuros, eu encolhia um pouco e pensava que devia estudar mais antes de opinar. Fui encolhendo aos poucos, tão aos poucos que nem percebi. Nos casamos em dezembro de 2011, numa cerimônia no sítio da família dele em Nova Lima. Foi lindo. Eu estava linda. Minha mãe, Dona Sônia, chorou durante todo o cerimonial, e eu pensei que eram lágrimas de alegria. Anos depois, ela me contou que não eram bem isso, que ela já via algo naquele noivado que ela não sabia nomear, mas que a deixava com um peso no peito. Mãe sempre sabe. A gente é que demora a perguntar. Os primeiros anos de casamento foram razoáveis. Não felizes do jeito que eu imaginava a felicidade, mas funcionais, cheios de rotina e planos e aquela ilusão de que construir uma vida a 2 é suficiente para sustentar um casamento. Morávamos num apartamento alugado no Gutierrez, eu continuei trabalhando no estúdio. Ele foi crescendo na carreira de vendas. Isabela nasceu em 2013, e aí tudo mudou. Como sempre muda, mas nem sempre da mesma forma. Com a chegada da Isabela, Fábio e eu entramos num acordo não dito. Eu ficaria em casa por um tempo. Ele estava ganhando bem, fazia sentido financeiramente, e eu tinha vontade de estar presente nos primeiros anos da filha. O que eu não calculei, o que nenhuma mulher consegue calcular com precisão até estar dentro, é que ficar em casa por um tempo tem um jeito de se tornar permanente não por escolha, mas por erosão.
Aos poucos, o estúdio foi ficando para trás. Os clientes foram sumindo. O meu espaço no mundo foi se estreitando até caber dentro de 4 paredes e uma agenda de pediatra. Fábio nunca disse explicitamente que eu deveria parar de trabalhar. Ele era mais sofisticado que isso. O que ele fazia era suspirar quando eu mencionava um projeto, perguntar: mas vai dar tempo com a Isabela e a casa? Com aquela voz de preocupação que na verdade era uma parede. Comentar na frente de visitas que eu havia optado por focar na família, como se fosse uma medalha que ele tivesse me concedido. A narrativa foi sendo construída tijolo por tijolo. E quando eu percebi, já estava morando dentro dela. Lucas nasceu em 2017, e aí a narrativa ficou ainda mais sólida. 2 filhos pequenos, uma casa maior que havíamos comprado no Belvedere, um apartamento de 140 metros que Fábio escolheu sem me consultar muito, porque ele entendia mais de investimento imobiliário. E eu, aos 35 anos, me olhando no espelho do banheiro às 6 da manhã e tentando me lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas a mulher do Fábio. Foi nessa época que eu reabri o computador. Não contei para ele. Não porque tivesse um plano elaborado. Naquele momento não tinha. Foi instinto de sobrevivência. Uma parte de mim que se recusava a desaparecer completamente. Comecei pequeno. Uma logo para uma amiga que estava abrindo um ateliê. Depois um folder para a escola dos filhos. Depois um cliente que veio por indicação, pagando por trabalho real. Cada projeto eu registrava no caderno preto. Não porque fosse paranoia, mas porque eu precisava de prova. Prova para mim mesma de que ainda existia, de que ainda sabia fazer alguma coisa, de que o tempo dentro de casa não havia apagado o que eu havia construído antes. O dinheiro eu guardava separado. Abri uma conta poupança no meu CPF, num banco diferente do que usávamos juntos, e todo o real que entrava de frila eu depositava lá. Não era desonestidade, era sobrevivência. Era a Renata de 35 anos fazendo para a Renata de 40 o que ninguém mais ia fazer. Em 3 anos, acumulei 47 MIRES 00. 47 mil reais que Fábio não sabia que existiam, fruto de trabalho que ele chamava de uns trabalhinhos, de esforço que ele resumia como fica em casa à toa, de horas que eu roubava do sono e das madrugadas enquanto as crianças dormiam e ele dormia e a casa dormia, e só eu e o computador ficávamos acordados. Mas o caderno guardava mais do que dinheiro. Guardava algo que eu só entenderia depois, quando o Dr. Henrique me ligou. Em 2021, uma empresa de médio porte em Belo Horizonte me contactou por indicação de uma cliente antiga. Precisavam de uma reformulação completa de identidade visual. Logo, manual de marca, papelaria, apresentações institucionais, material de vendas. Um projeto grande para os meus padrões de frila. Aceitei. Trabalhei por 4 meses, entregamos tudo dentro do prazo, o resultado ficou excelente. A empresa ficou tão satisfeita que renovou meu contrato para manutenção de materiais ao longo do ano seguinte. O nome dessa empresa era Maxon Soluções. Sim, a mesma Maxon onde Fábio trabalhava. Não foi sabotagem, não foi planejamento, foi simplesmente o universo sendo irônico do jeito que só ele sabe ser. O contato havia chegado por uma cliente minha que tinha relação com o departamento de marketing da Maxon. Um departamento que operava de forma relativamente independente da área comercial onde Fábio atuava. Eles não sabiam que eu era esposa de um funcionário. Eu tampouco sabia, no início, com quem estava lidando. A empresa se apresentou apenas como Maxon Setor de Comunicação. E só quando recebi o contrato para assinar, é que vi o endereço e o CNPJ e a ficha caiu. Fiquei parada olhando para aquele documento por uns 10 minutos. Depois assinei. Guardei o contrato no fundo da caixa de sapatos, junto com o caderno preto, e não disse nada. Fábio jamais comentou em casa sobre nenhuma reformulação de identidade visual na empresa. Provavelmente nem sabia. A diretoria não costumava envolver a área comercial nessas decisões, e o contrato foi executado, entregue, pago e encerrado sem que ele soubesse que a mão que havia desenhado a nova logo da empresa onde ele trabalhava era a mão da mulher que ele dizia só saber gastar. O trabalho estava no caderno preto. O pagamento estava na poupança.
E eu estava ali, naquela quinta-feira à noite, no Terraço Vinhedo, escutando ele me humilhar na frente do Dr. Henrique Brandão, o diretor-geral da Maxon Soluções, sem saber que o Dr. Henrique havia aprovado pessoalmente meu trabalho 2 anos antes. Sem saber que, naquele projeto, meu nome de apresentação havia sido Estúdio RCF, minhas iniciais, e que quando o Dr. Henrique disse no jantar: "Foi um prazer conhecer você, Renata", havia algo a mais naquelas palavras do que eu percebi na hora. Ele fez a conta. Não sei em que momento da noite, se foi quando eu disse que trabalhava com identidade visual, se foi quando mencionei o tipo de projeto que costumava atender, se foi quando o sobrenome completo de Fábio cruzou com o nome da esposa que constava nos arquivos do Departamento de Comunicação. Mas ele fez a conta, e no dia seguinte me ligou. "Renata, bom dia. Aqui é Henrique Brandão." Antes de continuar, preciso te contar o que aconteceu nos últimos 6 meses antes desse jantar. Porque a humilhação no restaurante não foi um episódio isolado. Foi o ponto de virada de uma história que vinha sendo escrita há muito tempo e que eu havia decidido, finalmente, terminar do meu jeito. Foi em maio daquele ano que encontrei as mensagens. Não procurei. Isso é importante que você entenda. Não procurei. Peguei o celular de Fábio sem querer. Os nossos aparelhos eram parecidos, ficavam lado a lado no carregador da cozinha, e num sábado de manhã eu peguei o dele achando que era o meu. A tela abriu sem precisar de senha, porque ele havia acabado de usar, e o que apareceu na frente dos meus olhos foi uma conversa no WhatsApp com um nome salvo como Carol F. Não precisei ler mais do que 3 mensagens para entender tudo. Fiquei parada ali na cozinha, com o celular na mão, ouvindo o barulho do café passando, ouvindo Isabela e Lucas discutindo sobre algum programa na televisão na sala, ouvindo a vida normal continuando em volta de mim enquanto o chão abria debaixo dos meus pés pela segunda vez em 14 anos. A primeira havia sido quando percebi que havia me perdido, a segunda foi quando entendi que ele havia me ajudado a me perder de propósito, para que eu ficasse pequena demais para ir embora. Coloquei o celular de volta no carregador. Servi o café. Chamei as crianças para o café da manhã. Sorri. E por dentro, alguma coisa que havia estado adormecida por muito tempo finalmente acordou. Não foi raiva. Raiva eu já conhecia. Raiva eu tinha engolido tantas vezes que havia virado parte da minha digestão. O que acordou foi algo mais frio, mais claro, uma resolução. Uma espécie de certeza tranquila de que aquilo havia terminado e que a única questão que restava era como eu ia sair dali inteira, com os meus filhos protegidos e o que era meu na minha mão. Liguei para minha cunhada Cláudia naquela mesma tarde, enquanto Fábio levava as crianças para o futebol. Cláudia é advogada especializada em direito de família. Foi uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça quando a frieza tomou o lugar do desespero. Não liguei chorando. Liguei com voz firme e disse: "Clau, eu preciso de um conselho jurídico. Não como cunhada, como advogada." Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse: "Vou até aí." Cláudia chegou em 40 minutos com uma garrafa de água, um bloco de anotações e aquela expressão que ela reserva para os casos difíceis. Não de pena, mas de concentração total. É o que eu sempre admirei nela. Cláudia não desperdiça energia emocional quando há trabalho a fazer. Ela sente, mas organiza o sentimento numa gaveta e abre só quando o problema está resolvido. Sentamos na mesa da cozinha. As crianças ainda estavam fora com Fábio. Eu coloquei 2 copos de água, cruzei as mãos sobre a mesa e contei tudo. As mensagens. O nome, Carol F. O tom das conversas. Não era aventura recente. Era algo estabelecido, com intimidade de meses, talvez mais. Contei sobre os anos de erosão, sobre o trabalho em silêncio, sobre o caderno preto, sobre a poupança. Cláudia anotou sem me interromper, e quando terminei, ela fechou o bloco, me olhou e disse: "Você fez tudo certo sem saber que estava fazendo." Expliquei que não havia sido estratégia, que o caderno e a poupança eram instinto, necessidade, não plano. Ela balançou a cabeça. "Não importa a intenção.
O resultado é o mesmo. Você tem documentação de renda autônoma, tem reserva financeira independente e tem uma cunhada advogada de família que vai trabalhar pelo preço de um almoço no Vecchio. Ela quase sorriu. Agora me conta tudo sobre o patrimônio do casal. Passamos 2 horas ali. Cláudia foi fazendo perguntas cirúrgicas sobre o apartamento, sobre o financiamento que restava, sobre os investimentos que Fábio tinha no nome dele, sobre o carro, sobre o plano de previdência privada que ele havia aberto anos atrás e que eu mal sabia que existia. Fui respondendo o que sabia e admitindo o que não sabia, e ela foi anotando tudo com aquela letra pequena e organizada que sempre me pareceu a letra de quem pensa rápido. No final, Cláudia fechou o bloco de novo e disse: Renata, você tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento, independentemente de quem gerou a renda. Isso é regime de comunhão parcial de bens, que é o que vocês têm. O apartamento, os investimentos, o carro, tudo isso entra na divisão. Além disso, dependendo de como a gente construir o processo, os freelas que você fez durante o casamento também compõem seu patrimônio individual. E as crianças? As crianças ficam com você. Guarda compartilhada é o padrão hoje, mas dado o perfil de ausência que você vai poder documentar, a tendência é que a guarda física principal seja sua, com pensão alimentícia. Fiquei olhando para o copo de água. Clau, eu não quero fazer isso na raiva. Eu quero fazer direito. Ela assentiu. Então a gente não faz na raiva. A gente faz com método. Você me dá tempo para levantar tudo e você continua a sua vida normalmente por enquanto. Não confronta, não acusa, não muda nada na rotina. Você age normal e a gente age em paralelo. Por quanto tempo? Uns 3 meses. Talvez menos. 3 meses. Eu sabia que conseguia. Havia aguentado 14 anos. 3 meses eram administráveis. Especialmente agora que eu sabia que havia um fim com data marcada. Cláudia foi embora antes de Fábio voltar com as crianças. Eu aqueci o jantar, dei banho em Lucas, ajudei Isabela com a lição de português e quando Fábio chegou na sala e disse "Que dia exaustivo", jogando o tênis no canto, eu disse "Imagina" e continuei dobrando a roupa como se o mundo fosse exatamente o que parecia ser. Era a primeira vez em anos que eu me sentia completamente no controle. Nas semanas seguintes, enquanto Cláudia trabalhava nos bastidores, eu fiz a minha parte. Continuei os freelas, continuei depositando na poupança separada e fiz algo que Cláudia havia sugerido com cuidado. Comecei a fotografar documentos, não de forma invasiva, apenas o que estava ao meu alcance legítimo. Extratos do financiamento do apartamento, cópias de documentos que eu tinha direito de acessar como cotitular, registros de IPTU, comprovantes de investimento que chegavam pelo correio. Organizei tudo numa pasta no Google Drive com senha que só eu sabia. E então veio o jantar no Terraço Vinhedo. Eu não sabia, quando Fábio me avisou sobre o jantar com o Dr. Henrique, que aquilo seria um divisor de águas. Para mim, era mais uma obrigação social que eu cumpriria com educação e voltaria para casa. O que aconteceu foi diferente. E a ligação do Dr. Henrique na manhã seguinte mudou completamente o meu horizonte. Quando atendi o telefone e ouvi a voz dele propondo uma conversa sobre um projeto, meu coração bateu de um jeito que eu não sentia fazia muito tempo. Não de nervoso, de reconhecimento. Era a sensação de ser vista por alguém que tinha peso para ver. Marcamos para aquela tarde, às 4 horas, no escritório da Maxon no Funcionários. Não contei para Fábio. Ele estava no trabalho e eu disse para a babá que tinha uma reunião e que voltaria antes do jantar. Coloquei uma blusa que me fazia sentir competente. Azul marinho de novo. Parece que aquela cor estava do meu lado naquela semana. Peguei o notebook com meu portfólio e saí. A recepção da Maxon era exatamente como eu havia imaginado durante o projeto de 2021. Fria, corporativa, com a logo que eu havia desenhado em acrílico prateado na parede do fundo. Ver aquilo foi uma sensação estranha. Meu trabalho estava ali, na parede da empresa do meu marido, e nem ele nem ninguém naquela recepção sabia disso. A assistente do Dr. Henrique me levou até uma sala de reunião no 12º andar. Ele chegou 2 minutos depois, sem atraso performático, com um tablet na mão e aquela presença calma de sempre. "Renata,
Obrigado por vir tão rápido. Ele se sentou à minha frente. Vou ser direto, porque acho que você aprecia isso. Era uma afirmação, não uma pergunta. Ontem à noite, quando você mencionou seu trabalho com identidade visual corporativa, eu fiz uma conexão. Trabalhamos com um estúdio chamado RCF, em 2021, numa reformulação completa da nossa marca. O trabalho foi excepcional, um dos melhores que já contratamos. E o e-mail de contato desse estúdio estava registrado com o nome Renata C. Fonseca. Fonseca era meu sobrenome de solteira, que eu havia mantido profissionalmente. Fiquei quieta por um segundo. Depois disse: Sim, fui eu. Ele assentiu, sem surpresa, como quem confirma o que já sabia. Então você é a pessoa que desenhou a identidade visual que usamos até hoje. Olhou ao redor da sala, para os materiais nas paredes, para o papel timbrado na mesa. Tudo isso foi você. Foi. Silêncio breve, respeitoso. Tenho uma proposta, ele disse. Estamos crescendo, abrindo 2 filiais novas até o final do ano, uma em Uberlândia, uma em Goiânia. Precisamos de alguém que conheça nossa identidade de dentro para fora para gerenciar toda a comunicação visual dessa expansão. Não como freela pontual. Como parceira criativa com contrato anual. Você teria estrutura, autonomia e remuneração compatível com o que o projeto exige. Ele empurrou uma folha pela mesa. Isso é uma estimativa do escopo e do valor que estávamos pensando. Olhei para o número. 120. R$1.000 anuais, pagos mensalmente com possibilidade de renovação. Respire. Respire de novo. Dr. Henrique, eu disse, com voz que surpreendeu até a mim pela firmeza. Posso levar essa proposta para analisar com calma? Claro, mas preciso de uma resposta em 1 semana. O cronograma da expansão não espera muito. Voltei para casa com a proposta impressa dentro da bolsa, ao lado do caderno preto que eu havia levado como parte do portfólio. Naquela noite, enquanto Fábio assistia futebol na sala e as crianças dormiam, sentei na beira da cama e abri o caderno. Fui passando página por página, cada projeto registrado com data, valor, cliente, descrição. 4 anos de trabalho invisível. 4 anos de ela só sabe gastar, enquanto eu construía, em silêncio, exatamente o que havia me salvado. Liguei para Cláudia. Clau, o processo pode andar mais rápido? Ela ficou quieta por um momento. O que aconteceu? Tenho um contrato novo. Preciso que minha situação profissional e financeira esteja documentada e organizada antes de assinar. E preciso que o pedido de divórcio esteja pronto para protocolar assim que eu der o sinal. Outro silêncio. Depois. Você está bem? Estou melhor do que estive em anos. Cláudia trabalhou rápido. Em 2 semanas, tinha o levantamento patrimonial completo, a minuta do pedido de divórcio pronta e uma análise dos direitos das crianças que ela havia revisado com 2 colegas especialistas. Eu assinei o contrato com a Maxon na semana seguinte, usando meu nome profissional, meu CPF, minha conta bancária separada, e comuniquei à minha mãe o que estava para acontecer. Dona Sônia ficou em silêncio quando contei tudo. Não disse eu sabia, mesmo tendo sabido. Só estendeu a mão sobre a mesa da cozinha dela, cobriu a minha e disse: quando precisar trazer as crianças para cá, o quarto está pronto. 71 anos, minha mãe, e ainda era a pessoa mais forte que eu conhecia. O plano era simples. Eu daria a notícia para Fábio numa sexta-feira à noite. Depois que as crianças estivessem na casa da minha mãe, havia combinado com Dona Sônia um fim de semana especial com a vovó, que as crianças adoraram sem saber do peso por trás. Cláudia estaria disponível por telefone. O pedido seria protocolado na segunda-feira seguinte, mas Fábio antecipou as coisas. Na quinta-feira, antes da sexta que eu havia planejado, ele chegou em casa mais cedo. Eu estava no escritório. O quartinho que havia transformado em espaço de trabalho, com o computador e a mesa que havia comprado com dinheiro dos freelas, finalizando um material para a Maxon quando ouvi a porta abrir. Eram 3 da tarde, horário que ele nunca chegava. Escutei os passos no corredor. A porta do escritório abriu.
Ele ficou parado no batente, olhando para a tela do meu computador, para os arquivos abertos, para o material com o logo da Maxon na tela. Demorou uns 3 segundos para processar. O que é isso? Virei na cadeira com calma. Um projeto. Para a Maxon? A voz havia mudado. Você está fazendo trabalho para a Maxon? Tenho um contrato com eles. Sim. O silêncio foi diferente de todos os silêncios que já havíamos compartilhado. Era carregado de algo que eu não havia visto nele antes. Uma mistura de confusão e, por baixo dela, algo que se parecia muito com medo. Como você conseguiu esse contrato? Pelo meu trabalho. Pausa. O mesmo trabalho que você diz que não existe. Ele entrou no escritório, fechou a porta atrás de si, e aquilo me colocou em alerta, mas eu não recuei. Fiquei sentada, ereta, com as mãos no colo. Renata, você não pode ter contrato com a empresa onde eu trabalho sem me contar. Isso é conflito de interesse, isso pode me prejudicar. Eu sou pessoa jurídica independente, eu disse, com a voz tranquila que havia praticado, sem saber durante anos de engolir. Meu contrato é com o departamento de comunicação. Não tem nenhuma relação com a sua área. E foi firmado de forma completamente legal e transparente. Transparente? Ele levantou a voz. Você fez isso escondido de mim. Eu faço freelas há 4 anos. Mantive o tom. Você nunca perguntou. Ficou olhando para mim como se eu fosse outra pessoa. E eu era. Tem um momento em cada história de ruptura em que o outro lado finalmente entende que o jogo mudou. Não é quando você anuncia. Não é quando você chora ou grita ou bate a porta. É quando você para de reagir do jeito que ele espera. Quando a sua calma é maior do que a raiva dele. Quando os seus olhos não pedem mais nada. Quando ele olha para você e percebe, com aquele frio específico no estômago, que você já foi embora muito antes de ir embora de verdade. Fábio ficou me olhando no batente daquele escritório por um tempo que pareceu longo demais para os dois. Eu não desviei o olhar. Não enchi o silêncio. Deixei ele pesar, porque era dele para carregar, não meu. Você mudou, ele disse. Não era elogio nem acusação. Era constatação, como quem nota uma rachadura numa parede e ainda não sabe o tamanho do que está por vir. Fui voltando para mim. Respondi. Ele ficou mais uns segundos ali, como se esperasse que eu completasse, que explicasse, que pedisse alguma coisa. Quando entendeu que não ia vir mais nada, saiu do escritório e fechou a porta sem bater, o que foi, curiosamente, mais assustador do que se tivesse batido. Ouvi os passos indo para a sala, ouvi a televisão acender e voltei para o arquivo da Maxon. Naquela noite o jantar foi silencioso. Não do jeito tenso de brigas antigas, mas de um silêncio novo, mais pesado, que nenhum dos dois tentou preencher. As crianças falaram sobre a escola, sobre uma apresentação que Isabela tinha na semana seguinte, sobre o cachorro do vizinho que havia latido a noite toda. Fábio respondeu em monossílabos. Eu servi o arroz, perguntei se Lucas queria mais feijão, e atuei com a precisão de quem sabe que é a última vez que vai sentar naquela mesa, fingindo que tudo está bem. Na sexta-feira de manhã, levei as crianças para a casa de Dona Sônia. Isabela perguntou por que era fim de semana na vovó sendo quinta ainda. E eu disse que a vovó estava com saudade e que elas iam adorar. O que era verdade? Lucas já estava com a mochila no ombro antes que eu terminasse a frase. Deixei os dois com minha mãe, que me abraçou na porta com aquela força de quem sabe o peso do que vem, e voltei para casa. Fábio estava na sala com o notebook aberto, trabalhando em casa naquela sexta. Ou fingindo trabalhar. A tela estava aberta numa planilha, mas os olhos estavam em outro lugar. Quando entrei pela porta, ele levantou a cabeça. As crianças foram para onde? Casa da minha mãe, fim de semana lá. Ele assentiu, olhou de volta para a tela. Eu fui até a cozinha, enchi um copo de água, bebi devagar. E quando voltei para a sala, me sentei no sofá à sua frente. Ele olhou para mim com uma expressão que tentou ser neutra, mas não conseguiu esconder o desconforto. Fábio, eu preciso conversar com você. O notebook fechou devagar. Sobre o contrato da Maxon? Sobre nós. O silêncio que veio foi diferente de todos os outros. Era um silêncio de chegada,
O tipo que anuncia que algo acabou de mudar de fase e não vai voltar atrás. Falei com calma. Falei sobre o que havia encontrado no celular dele em maio. Falei sobre Carol F. Falei sobre os meses que se seguiram, sobre o que havia decidido e como havia decidido. Não acusei com raiva, não chorei, não pedi explicação. Porque não precisava mais de explicação. Havia passado dos meses de perguntas e havia chegado ao lugar das respostas que eu mesma daria para mim. Enquanto eu falava, vi a cor do rosto de Fábio mudando. Primeiro a negação. Ele abriu a boca 2 vezes para interromper, e eu levantei a mão levemente, um gesto calmo que o freou. Depois a barganha. Quando ficou claro que eu sabia o que sabia, tentou minimizar. Foi uma coisa sem importância, já acabou. Você está exagerando o tamanho disso. Depois o ataque. Você também não era fácil de viver junto, Renata. Você foi sumindo, ficou distante. O casamento foi os 2 que deixaram deteriorar. Deixei cada fase passar como quem observa nuvens. Já havia ensaiado aquelas nuvens na minha cabeça durante meses. Quando ele terminou, eu disse: Cláudia vai protocolar o pedido de divórcio na segunda-feira. Fábio ficou completamente imóvel. Cláudia é minha advogada nesse processo. Ela é sua cunhada também. Então, você vai precisar de representação própria. Aqui está o documento com a proposta de divisão de bens que ela preparou. Coloquei uma pasta sobre a mesa de centro entre nós. O apartamento vai para leilão e dividimos o valor. Os investimentos são divididos conforme o regime. Você fica com o carro e eu fico com o valor equivalente em espécie, que Cláudia calculou ali. As crianças ficam comigo com guarda compartilhada e você paga a pensão alimentícia no valor que está na última página. Ele abriu a pasta com mãos que não estavam completamente firmes. Ficou olhando para os números. Renata. A voz havia perdido a textura de sempre. Estava mais fina, mais desprotegida. Você não precisa fazer isso assim. A gente pode conversar. Pode tentar. Eu converti anos tentando. Não havia amargura na minha voz. Havia apenas verdade, seca e limpa como roupa passada. Eu já fiz minha parte de tentar. Agora estou fazendo minha parte de ir embora com dignidade. E o meu trabalho? Ele fechou a pasta. Se você tem contrato com a Maxon, se o Dr. Henrique souber que você é minha ex-esposa no meio de um divórcio, o doutor. Henrique me contratou pelo meu trabalho, assim como você deveria ter me visto pelo meu trabalho durante 14 anos. Ele ficou olhando para mim por um longo momento. Eu reconhecia aquele olhar. Era o olhar de quem está procurando uma alavanca, um ponto fraco, um lugar para pressionar e fazer ceder. Durante 14 anos havia encontrado esse lugar em mim com facilidade. Desta vez não havia nada para encontrar. Eu vou contestar, ele disse. A voz havia endurecido de volta. O Fábio de defesa, o Fábio que não perde. Você não vai simplesmente aparecer com uma pasta e achar que o processo vai ser do jeito que você quer. Você pode contestar, concordei. É seu direito. Mas saiba que Cláudia tem tudo documentado, inclusive os seus extratos dos últimos 3 anos, que mostram movimentações que não batem com a renda declarada. Pausa. Ela é muito boa no que faz. Vi o momento exato em que ele entendeu que havia algo que ele não sabia, que por baixo daquela conversa havia camadas que ele não havia mapeado, e que a mulher sentada à sua frente não era a mesma que havia pego o celular errado numa manhã de sábado e engolido o que viu. Levantei do sofá. Peguei a bolsa. Vou ficar na casa da minha mãe esse fim de semana. Você tem até segunda de manhã para contratar seu advogado. Depois disso, toda a comunicação passa pela Cláudia. Fui até a porta. A mão no puxador era firme. Renata. A voz dele veio de trás, diferente de todas as vezes anteriores. Menor. Você não sente nada? 14 anos e você sai assim? Fiquei parada por um segundo. Virei levemente na direção dele, não completamente. Eu senti por 14 anos, Fábio. Senti quando você me apagou aos poucos, quando me diminuiu na frente de estranhos, quando me traiu e dormiu do meu lado como se nada fosse. Eu senti tudo isso em silêncio, porque achei que era minha obrigação aguentar. Pausa.
Agora eu prefiro sentir do lado de fora. E saí. A porta fechou com um clique suave. Não com raiva, não com drama, com a leveza de quem acaba de largar um peso que estava carregando por tempo demais. No carro, antes de ligar o motor, fiquei uns 2 minutos parada. Respirei. Olhei para as minhas mãos no volante. As mesmas mãos que haviam desenhado logos, construído marcas, preenchido cadernos pretos de prova, assinado contratos que ninguém via. Mãos que ele havia chamado de inúteis sem usar essa palavra exata, mas usando todas as outras que significavam a mesma coisa. Liguei o carro. O processo de divórcio foi protocolado na segunda-feira, como planejado. Fábio contratou um advogado, um colega do escritório de um amigo, segundo soube depois. E houve, sim, uma fase de contestação. Ele tentou questionar os freelas como renda informal não declarada. Tentou argumentar que o contrato com a Maxon havia sido obtido de forma antiética dado o contexto conjugal. Tentou renegociar os valores da pensão. Cláudia desmontou cada argumento com a frieza técnica que eu havia admirado desde sempre nela. Os freelas tinham nota fiscal, tinham contrato, tinham comprovante de pagamento. 4 anos de documentação impecável que eu havia registrado no caderno preto e que havia sido formalizada adequadamente. O contrato com a Maxon havia sido firmado de forma completamente independente e anterior ao processo, sem qualquer irregularidade. A pensão foi mantida no valor proposto porque a documentação de presença e responsabilidade parental estava toda a meu favor. E então veio o momento que eu não havia planejado. O momento que o universo acrescentou por conta própria, como se quisesse garantir que a história tivesse o peso que merecia. 3 semanas após o protocolo do divórcio, o Dr. Henrique chamou Fábio para uma conversa. Eu só soube disso semanas depois, por uma fonte que prefiro não nomear, mas soube com detalhes suficientes para entender o que havia acontecido. O Dr. Henrique havia descoberto, por meio do processo de divórcio que se tornou matéria de registro público, que o trabalho de identidade visual que havia transformado a comunicação da Maxon havia sido feito pela esposa de um de seus gerentes, e que esse gerente havia, consistentemente, descrito essa esposa como alguém que só sabia gastar e não produzia nada. Havia visto isso com os próprios olhos no jantar do Terraço Vinhedo. Henrique Brandão tinha 62 anos, havia construído uma empresa do zero e tinha um critério inegociável para as pessoas que trabalhavam com ele: integridade. Não apenas profissional, de caráter. A conversa com Fábio durou 40 minutos. No final, foi oferecida a Fábio a opção de pedir demissão voluntária ou ser desligado por justa causa com base em conduta incompatível com os valores da empresa. Havia detalhes nas investigações internas sobre o uso de recursos e tempo corporativo que eu nem sabia que existiam e que aparentemente haviam vindo à tona durante o processo. Fábio pediu demissão. Quando soube disso, não senti o que esperava sentir. Não foi satisfação do tipo que queima. Foi algo mais quieto, mais próximo de equilíbrio do que de vitória. Como quando uma equação finalmente fecha e você olha para ela e pensa: claro, era assim que tinha que ser. Liguei para Cláudia. Soube da Maxon. Ela disse antes que eu abrisse a boca. Eu não tive nada a ver com isso. Eu sei. Pausa. Às vezes as coisas se resolvem sozinhas quando a verdade já está no ar. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Clau, obrigada, por tudo. Almoço no Vecchio você ainda me deve, ela respondeu. E eu ouvi o sorriso na voz dela antes de desligar. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar. Todo mundo fala sobre a coragem que é preciso ter para sair. E é verdade, é preciso de coragem, muita. Mas ninguém fala sobre o estranhamento silencioso que vem depois. Aquele período em que você já saiu, mas ainda não chegou. Em que o antigo não existe mais e o novo ainda está sendo construído tijolo por tijolo, e você acorda de manhã num quarto diferente e fica uns segundos parada olhando para o teto, tentando lembrar quem você é agora.
Fiquei 3 semanas na casa da minha mãe com as crianças antes de encontrar o apartamento novo. Eram 3 semanas que eu havia temido durante meses. Imaginava que seriam difíceis, pesadas, cheias de dúvida. E houve dúvida sim. Houve noites em que Isabela dormia do meu lado e eu ficava olhando para o teto escuro perguntando se havia feito certo, se as crianças iam sofrer demais, se eu havia destruído uma família por não ter sido tolerante o suficiente. Esse tipo de pensamento é uma armadilha antiga e eu sabia disso. Sabia de onde vinha, sabia que era o eco de 14 anos de ser ensinada a responsável pelo que não era meu. Mas saber de onde vem um pensamento não o faz desaparecer imediatamente. Você só aprende a não obedecer a ele. O que me surpreendeu foi o resto. Foi Isabela, 11 anos, me perguntando na segunda manhã na casa da vovó. Mãe, você tá bem? Parece que você tá mais leve. 11 anos e ela já sabia. As crianças sempre sabem. Elas só não têm as palavras ainda. Ficam carregando o peso do clima de casa no corpinho delas sem conseguir nomear. E quando o peso some, elas sentem antes de qualquer adulto. Foi Lucas correndo para o meu colo naquela mesma noite e adormecendo com a cabeça no meu ombro enquanto assistíamos a um desenho na televisão da vovó, com aquela entrega total de criança que ainda não aprendeu a se proteger do amor. Foi Dona Sônia fazendo mingau de milho numa sexta-feira à noite, porque era o que eu comia quando era pequena e estava triste. Colocando a tigela na minha frente sem dizer nada, sentando do meu lado e ficando ali em silêncio comigo enquanto o apartamento cheirava a milho e canela e infância. E eu pensei, como pude passar tanto tempo longe disso? Como deixei que alguém me convencesse de que esse amor era menos importante do que manter uma aparência de casamento funcional? Encontrei o apartamento novo numa terça-feira, por indicação de uma amiga. 3º andar, 2 quartos, uma varanda pequena com vista para uma praça arborizada no bairro Santa Efigênia. Quando entrei pela primeira vez, ainda vazio, com o cheiro de tinta nova e o sol da tarde entrando pela janela da sala, fiz o que nunca havia feito quando entrei no apartamento do Belvedere que Fábio havia escolhido sem me consultar. Fui de cômodo em cômodo, imaginando cada espaço do jeito que eu queria, a cor que eu pintaria na parede da sala, a mesa de trabalho que colocaria na varanda, o cantinho de leitura que montaria para as crianças no quarto delas. Assinei o contrato de aluguel naquela mesma semana. Mudamos em menos de um mês. Não havia muito para levar do apartamento do Belvedere. Ficamos com o que era essencialmente nosso. As roupas, os brinquedos das crianças, os livros, a mesa do meu escritório que eu havia comprado com dinheiro dos freelas e que, portanto, era inequivocamente minha. Cláudia havia negociado que os móveis principais ficassem para o leilão do imóvel, o que era justo e limpo. Quando o caminhão de mudança foi embora e eu fiquei sozinha na sala do apartamento novo, com caixas por todos os lados e as crianças já no quarto delas montando as camas com uma animação que me partia o coração de gratidão, me sentei no chão com as costas na parede e fiquei assim por uns minutos, sem fazer nada, apenas sentindo o silêncio do lugar, um silêncio diferente do silêncio pesado do Belvedere. Este era um silêncio de potencial. De página em branco. Tirei o caderno preto da bolsa. Abri na última página escrita e adicionei uma linha. Apartamento novo. Começo. Fechei o caderno e coloquei na prateleira que havia sido a primeira coisa que montei naquele apartamento. O contrato com a Maxon começou oficialmente no primeiro dia do mês seguinte. Criei um espaço de trabalho na varanda. A mesa, o notebook, uma planta pequena que Dona Sônia havia me dado de presente de mudança e uma xícara de café que eu mesma fazia no horário que escolhia, sem prestar contas a ninguém. O projeto de expansão era grande e complexo e exatamente o tipo de desafio que me fazia sentir viva. 2 sistemas de identidade paralelos que precisavam ser coerentes entre si e com a marca-mãe, adaptados para contextos regionais diferentes, com materiais que iam de fachadas físicas a apresentações digitais a campanhas de lançamento. Trabalhei com mais prazer do que havia trabalhado em anos. Isabela e Lucas se adaptaram melhor do que eu havia temido. Crianças têm uma resiliência que envergonha os adultos,
desde que sintam segurança e amor, encontram o chão onde quer que ele esteja. Fábio via as crianças às quartas e em fins de semana alternados, conforme o acordo. As primeiras trocas foram tensas, com aquela polidez forçada de quem ainda não sabe como ser estranho para alguém que foi íntimo. Com o tempo, foi ficando mais fácil. Não caloroso, mas funcional, que era o que as crianças precisavam. Isabela me perguntou uma vez, alguns meses depois, se eu ainda amava o pai. Fiquei um momento pensando na resposta honesta. Eu amei muito, disse, por muito tempo. Mas às vezes o amor não é suficiente para fazer uma relação ser boa para as duas pessoas. E quando uma relação não é boa para as duas pessoas, o mais corajoso é deixar ir. Ela ficou quieta processando. Depois disse: "Você parece mais feliz agora, mãe." "Estou", respondi. E era verdade. A verdade mais simples e mais pesada que eu havia dito em muito tempo. Quanto a Fábio, soube das coisas por fragmentos que chegavam sem que eu procurasse. Após sair da Maxon, ficou um período sem emprego. O mercado de Belo Horizonte para gerentes comerciais era competitivo, e a saída da empresa, com os rumores que inevitavelmente circulam em ambientes corporativos, havia complicado algumas portas. Soube que Carol F. havia encerrado o que quer que fosse entre eles pouco depois do divórcio ser anunciado, o que não me surpreendeu, porque relacionamentos construídos sobre mentiras raramente sobrevivem à luz. Soube que ele havia voltado a morar num apartamento menor, num bairro diferente, e que estava recomeçando a carreira numa empresa menor. Não senti prazer nisso. Preciso ser honesta sobre isso. Quando a gente passa por uma traição, por anos de diminuição, existe uma parte de nós que quer ver o outro sofrer na proporção exata do que nos fez sofrer. Mas quando a queda veio de verdade, o que senti foi mais próximo de vazio do que de satisfação. Fábio era o pai dos meus filhos. O que acontecesse com ele afetava o mundo deles. E isso era suficiente para que eu nunca tivesse desejado a ruína. Apenas a justiça. E a justiça havia chegado pelos próprios atos dele, não pelas minhas mãos. Isso, aprendi, é a diferença entre vingança e consequência. Vingança é o que você planeja para destruir. Consequência é o que acontece quando a verdade finalmente ocupa o espaço que a mentira havia tomado. Eu não precisei destruir nada. Apenas parei de me deixar destruir. No aniversário de 1 ano do apartamento novo, fiz um jantar pequeno. Dona Sônia, Cláudia, 2 amigas próximas, as crianças. Cozinhei frango ao molho de limão siciliano. Uma receita que eu havia aprendido num curso online que fiz nas primeiras semanas de separação. Porque queria aprender coisas novas só porque queria, sem justificar para ninguém. A varanda estava com luzes de pisca-pisca que Isabela havia ajudado a colocar. Lucas havia feito um cartaz escrito à mão. 1 ano do AP da mamãe, com um coração desenhado em vermelho. Na sobremesa, Cláudia levantou a taça e disse, com aquela objetividade dela que às vezes é mais afetiva do que qualquer discurso: "Para a Renata, que construiu tudo que tem 2 vezes. A primeira, sem que ninguém visse, e a segunda, para todo mundo ver." Brinquei com a taça, olhei para a mesa, para as caras das pessoas que me amavam de verdade, que haviam estado ali quando precisei, que não haviam pedido que eu fosse menor para que coubesse no espaço que alguém havia designado para mim. Pensei no caderno preto. Em cada entrada, cada data, cada valor. Naquele registro silencioso de uma mulher que, mesmo quando acreditou que havia se perdido completamente, havia continuado a existir nas margens, em trabalhos que ninguém via, em dinheiro que ninguém sabia, em dignidade que ninguém conseguiu tirar de verdade, porque ela havia guardado o suficiente no fundo de uma caixa de sapatos para sobreviver ao momento em que precisasse. Pensei na logo da Maxon na parede da recepção. No Dr. Henrique dizendo: "Tudo isso foi você." No meu nome num contrato que valia o que valia. Não porque alguém havia me dado, mas porque eu havia construído. Pensei em Fábio dizendo: "Ela só sabe gastar", para uma mesa de estranhos, rindo, esperando cumplicidade.
E no silêncio que veio depois, o silêncio de um homem que havia acabado de dizer, sem saber, a coisa mais errada possível para a pessoa mais errada possível, na presença da pessoa que menos deveria ter ouvido. E pensei, eu gostaria de ter me levantado antes. Gostaria de ter encontrado esse chão mais cedo, de ter ouvido mais cedo essa voz dentro de mim que dizia que eu merecia mais. Mas não fiz. E tudo bem. A gente chega quando chega. O importante é chegar. Aos 41 anos, aprendi que recomeçar não é fracasso. É o ato mais corajoso que existe. Mais corajoso do que aguentar, mais corajoso do que fingir, mais corajoso do que encolher para caber num espaço que nunca foi feito para você. Aprendi que o trabalho invisível não é trabalho perdido. Que cada coisa que você constrói em silêncio, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando alguém ri, está lá, sólida, real, esperando o momento de ser vista. Aprendi que dignidade não se negocia, que você pode abrir mão de apartamentos, de rotinas, de uma versão de futuro que imaginou, de conforto, de estabilidade, mas não da sua dignidade. Nunca da sua dignidade. E aprendi, acima de tudo, que o amor próprio não é egoísmo. É o único fundamento sobre o qual qualquer outra coisa boa pode ser construída. O caderno preto hoje está na prateleira do meu escritório na varanda, entre um livro de tipografia e uma planta que está sobrevivendo contra todas as probabilidades. Eu nunca fui boa com plantas, mas essa teimosa resolveu ficar. Às vezes passo a mão na capa do caderno antes de começar a trabalhar. Não por nostalgia, por lembrança, para não esquecer de onde vim e o quanto custou chegar aqui. E aqui, eu posso te dizer com toda a certeza que tenho, é um lugar bom. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem, que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.